Muito bem, pessoal. Então, em Python, que é a linguagem que nós vamos trabalhar, é uma variável, a gente costuma dizer que é um nome que a gente associa a um valor ou um objeto dentro da memória do seu computador, tá? Então, pensando na definição, né? O que seria uma variável? Variáveis são recipientes que armazenam valores. Ou seja, atua como uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de rótulo. É um identificador. Imagina que você tem aqui uma jarra, um pote, e você coloca o nome do que você tem lá dentro. Arroz, farinha. Então, é como se fosse um identificador que você usa para armazenar e referenciar esses dados durante a execução do seu programa, tá bom? Então, diferente de outras linguagens aí de programação, no caso específico do Python, você não precisa declarar explicitamente o tipo de variável. Esse data type, né, se ela é do tipo número, se ela é um texto que a gente vai chamar de string, você não precisa fazer isso. Então, elas são usadas, obviamente, né, declarado essa variável antes de atribuir um valor a ela, justamente pelo fato do interpretador do Python, ele automaticamente atribuir o tipo de acordo com o valor que você atribuiu a ele. E o Python lê linha a linha. Então, quando você atribui a essa variável um dado e depois você faz uma troca, independentemente de ser um tipo de dado diferente, ele vai fazer essa conversão automaticamente. Vamos ver isso na prática? Como é que funciona? Digamos que eu queira criar uma variável, então. Então, eu vou criar uma variável, por exemplo, sobre idade, tá? Então, eu vou criar aqui a idade e vou colocar, vou só aumentar aqui um pouquinho, idade e vou colocar, por exemplo, 25 anos. Esse tipo de dado que foi atribuído aqui é um dado numérico, certo? E, obviamente, digamos se eu fosse criar um nome, e o nome vai ser Maria. Então, Maria, ela vai estar entre aspas, porque esse dado é um dado do tipo texto, tá? Então, aqui foi numérico e Maria é um texto. E eu quero colocar a altura dela. Opa, altura. Vou colocar a altura da Maria e aí vou botar que ela tem 1,75 m. Muito bem, então aqui eu tenho 3 tipos de dados diferentes, tá vendo? Então, nesse caso aqui, obviamente, os nomes das variáveis que a gente colocou ficou bem simplificados. A gente geralmente segue um padrão de normas, né? Assim, de boas práticas, chamado PEP8. Tá? Esse digamos assim, é o nosso roteiro para boas práticas. Tá? Toda vez que a gente usa para dar nomenclaturas a variáveis, a gente usa esse guia, que basicamente significa, numa tradução livre, proposta de aprimoramento em Python. Tá? Então, o que a gente costuma fazer no caso? E assim, não é só especificamente para variáveis, tá? Mas envolve indentação, comprimento de linhas e uma série de outras coisas, comentários, operadores, tá? Então, a gente sempre leva isso em consideração. Então, o nome tem que ser um nome descritivo. Tem até a questão do código limpo, né? Do clean code, para que você tenha uma variável que seja descritiva. Imagina se eu coloco no meu programa com milhões de linhas de código uma variável chamada nome. Ninguém vai saber o que se trata, tá? Então, é sempre importante lembrar disso. Seguindo aqui, a gente precisa entender uma coisa sobre o fato de nomear variáveis, tá? As variáveis devem sempre se iniciar com letras ou underscore, tá? Então, eu posso até começar o nome idade, assim, ó, não tem problema nenhum. Agora, o problema é se eu quiser começar com um número, por exemplo, 8, idade. Percebam que o sistema já está me dando um grito aqui, dizendo que eu não posso, porque é considerado um dado sensível, visto que ele vai fazer esse cálculo, ele vai usar esses números para fazer operações. Olha só, perceba que para colocar um texto, eu coloquei entre aspas, mas o número aqui não preciso, porque o próprio compilador vai entender isso aqui como um indicador algébrico. Agora, se eu quiser transformar esse número num texto, aí eu coloco entre aspas, pode ser aspas duplas, aspas simples, até aspas triplas, né? Vamos voltar lá para as nossas observações. Eles podem conter números, né, no meio, não pode ser no início, e eles são do tipo case sensitive, ou seja, eles são sensíveis ao formato, se é caixa alta ou caixa baixa. Então, uma variável do tipo altura é diferente da variável altura.
Por exemplo, se eu quiser pedir para o sistema imprimir a variável altura com A maiúsculo e eu peço ele para executar no terminal, ele vai me dar um grito aqui, olha só, nome altura não está definido. Ele até faz uma busca aqui, se por um acaso não quis dizer altura com a letra minúscula, né? Então altura com a letra minúscula, quando eu for rodar, ele vai conseguir já me entregar aqui, ó, 1,75. Ok? Outro ponto aqui, ainda naquele conceito de atribuir valores a variáveis, a atribuição é feita sempre com um símbolo simples de igualdade. Tá? Quando você usa 2, você envolve condições. 3 aí já, por exemplo, outras linguagens, como JavaScript, né? Mas no Python também a gente pode usar em alguns contextos. E você atribui, às vezes, em alguns casos, até o mesmo valor a múltiplas variáveis. Digamos que eu queira, tá? Vamos dar uma limpada aqui no nosso código. Digamos que eu queira a variável A, a variável B, a variável C. Eu quero essas 3 variáveis sendo iguais a 0. Se eu fizer aqui, ó, print A, por favor, print B numa nova linha, print B numa nova linha e print C também numa nova linha. O que ele vai, quando a gente pedir o terminal, né, para executar, ele está dizendo aqui para mim alguma coisa, olha só. Ele está falando, olha cara, você está pedindo aqui uma coisa, cadê? Deixa eu só executar aqui. Ele está falando, olha só, eu não posso destravar aqui esses elementos aqui. Então perceba que está dando um erro aqui para mim, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, não posso, no caso do unpack, né, não posso pegar elementos que não sejam interáveis, porque ele está entendendo esse objeto aqui, ó, ele está falando, não estou compreendendo essa lista que você está me entregando. Então, sempre nós vamos usar o sinal de igualdade para delimitar. Então, essa expressão acaba não sendo válida, né? Porque o número de elementos à direita do operador de atribuição, ele tem que corresponder ao número de variáveis à esquerda. Então, se você quer, nesse caso, né, atribuir o valor 0 a 3 variáveis diferentes, a gente faz assim, ó, A igual a B, que é igual a C, que é igual a 0. Aí, eu tenho um número de elementos à esquerda iguais ao número de elementos à direita. Isso aqui a gente, inclusive, né, chama como atribuição encadeada, que aí cada variável recebe esse valor sem ambiguidade. Olha só, ele agora está imprimindo sem gerar qualquer erro para mim. Olha só, vou executar aqui novamente. Beleza? Vamos seguir aqui na nossa nomenclatura, tá? A outra coisa, o lado direito do sinal, ele sempre é avaliado antes que o valor seja atribuído. Então, eu posso nomear a variável sem mesmo dar algum valor a ela, tá certo? Lógico que ele vem com modelos, né, com data types já inseridos por padrão, mas só para vocês terem uma noção, nós temos vários tipos, né? Tipo numbers, que são integrais, flutuantes, complexos, booleano, que é aquele tipo verdadeiro ou falso, sequências que vão agrupar aí, cadeias de caracteres que a gente chama de string, como é o caso aqui, né? Quando eu faço uma variável nome igual a Maria. Então, esse tipo é uma sequência de caracteres que a gente vai chamar de string. Então, esse data type aqui é um data type do tipo texto, né? E agora eu poderia usar também o data type do formato de lista, ou no formato de tupla, ou tuple. Aí nós também podemos mapear através de dicionários, fazer conjuntos, frozen sets, né, que é um outro tipo de conjunto. Seja como for, são formas de você organizar os tipos de dados. Tá? Os primitivos, que a gente chama, né, que é os numéricos, o integer, float, que seria o decimal, o booleano, esses a gente já tem por padrão aqui, a gente já trabalhou um pouco sobre eles. Beleza, pessoal? Essa é uma aula introdutória, apenas para ter uma noção. Espero que vocês tenham adorado. A gente se vê no próximo encontro.